E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias do São Paulo, que anunciou hoje de forma oficial a contratação de Juan de Neno, e o atacante já está disponível para o jogo de quinta-feira contra o Vasco. Quero que você deixe aí na sua opinião. O que você achou da contratação do atacante? Boa? Ruim? Vamos esperar para ver? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada, também já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo, no final, você sabe, eu volto, trago a minha análise, a gente vai falar muito sobre a mais nova contratação do Tricolor. Créditos e direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá chegando para nossa conversa e vai falar com a gente sobre o mercado da bola do São Paulo. Boa noite, Má. Teve novidade na negociação com o Juan de Neno? Olá, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma novidade muito boa para a torcida tricolor. Afinal, Juan de Neno é o novo reforço do São Paulo até o final de 2025. Ele estava no Cruzeiro, se despediu do seu ex-clube nas redes sociais hoje ali no início da tarde, agradeceu e tudo mais. E depois, agora há pouco, na verdade, foi anunciado de forma oficial pelo tricolor paulista, ele que chega então até o final do ano, podendo prorrogar por mais uma temporada em caso de metas alcançadas. Essas metas não foram estipuladas, mas a gente presume aí que são metas de gols e tudo mais que a gente já sabe. O Dineno chega para suprir uma carência no ataque do São Paulo. Afinal, Caleri se machucou, teve uma lesão gravíssima aí no joelho, não deve retornar ainda nessa temporada. E aí, para o setor, né, ali para camisa 9 do São Paulo, a gente só tinha até o momento André Silva e Rian Francisco, que a gente sabe que é pouco utilizado pelo técnico Luiz Subeldia. Sabe uma curiosidade, Michele? Foi o Subeldia quem subiu para o profissional, o Juan de Neno, lá no Racing, quando ele tinha 18 anos. Hoje ele tem 30, né? Mas lá com 18 anos foi o Subeldia responsável por subir o de Neno para o profissional. É verdade que o Subeldia não viu ele estrear no profissional porque ele acabou demitido na ocasião por conta de maus resultados. Mas o de Neno estreou no Racing ali como no elenco principal masculino naquela ocasião com 18 anos. Tá certo, gente? Então é isso. O São Paulo chega com essa contratação. Precisava registrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje, o de Neno, para que ele esteja à disposição na próxima quinta-feira no jogo contra o Vasco. E isso aconteceu. Primeiro saiu a rescisão do Cruzeiro, depois saiu de fato aí o contrato dele com o São Paulo. Ele já treinou hoje junto com seus companheiros. Ele realizou nos últimos dias aí os exames médicos. Hoje já treinou, abraçou o Zubeldia, o próprio Júlio Casares, presidente do São Paulo, já desejou boa sorte aí para o jogador. Então ele vai ser uma opção no banco de reservas, talvez, na próxima quinta-feira contra o Vasco e depois do Super Mundial até dezembro, 31 de dezembro de 2025. E aí, o que vocês acharam dessa contratação do tricolor? Tava conversando com o Alex Miller. Obrigada, Má. Tava conversando com o Alex aqui. Então você acha que ele estava jogando bem, né, Alex? Assim, é que ele teve uma lesão muito grave no joelho, ficou muito tempo fora e quando retornou ao Cruzeiro, o Léo Jardim já tem o seu elenco na cabeça e não tinha mais espaço para ele. Mas eu me lembro muito bem que antes dele se machucar, ele era o cara que fazia os gols do Cruzeiro. Ele estava bem no Cruzeiro. Só que essa lesão a gente não sabe. Na verdade, é uma grande incógnita que ele nesse momento, para ver se ele consegue fisicamente jogar bola. Se ele conseguir retomar a sua condição física, principalmente, acho que ele pode ajudar o São Paulo nessa função aí de centroavante para substituir o Caleri. Agora, vamos falar a verdade, a grande fase dele foi no México, né? Sim. Quando ele saiu da Argentina, foi para o México. Aí ele era um grande artilheiro, fazia vários gols. Ele é alto, né? Ele é alto. Moço, olha, eu vou fazer uma comparação minha besta aqui, não sei se o Alex vai concordar comigo, mas ele lembra um pouco o Flaco Lopes. Lembra? Lembra um pouco. Lembra, fisicamente, pelo menos, e o estilo também, sim. né? O estilo. Quer dizer, é um homem de área. É um homem de área. Então, se o Zubeldia quiser ter um homem de área mesmo, você coloca ele lá que vai dar certo. Ou pelo menos pode ser que dê certo. O joelho dele está bem bombado, né? Tem que ver como é que ele vai estar. Justamente, essa é a minha maior preocupação. A questão física dele.
É igual o Neymar, ficou tanto tempo fora que toda hora tem uma lesãozinha muscular, porque o corpo sente, né? Mas Demora. você sente dor? Você tem dor em algum lugar do seu vários. corpo? Nossa, não consigo nem levantar Eu direito. tenho, lógico. Você tem dor aonde? Nós já estamos na idade do condor, né? Quando eu ando muito, dói as pernas, né? E você? Mas assim, tipo assim... Eu tenho dor nas costas. No dia... Isso que não é uma grande novidade, né? Mas eu postei há pouco também esta confirmação via Twitter, nas redes sociais, né? Não é o Zubeldia, e sim esta imagem aqui. Juan Dinenho é o novo jogador do São Paulo. O jogador, então, chega do Cruzeiro, né? Por empréstimo até o final da temporada. Já esteve hoje na Barra Funda, né? Estava até agora há pouco na Barra Funda, conhecendo as instalações. Já deu início também aos trâmites finais e aos seus exames físicos, e aí finaliza tudo amanhã para aí sim firmar contrato e ser anunciado como novo jogador do São Paulo, ele que vem da equipe do Cruzeiro, portanto, centroavante, que tem 30 anos de idade, né? Então fica essa informação que a gente já trouxe um pouco ontem, mas aí queria perguntar para o meu amigo Fernando Camargo, primeiramente, muito boa tarde, a sua impressão em relação a essa nova contratação do São Paulo. Fernandão, boa tarde para você. Tudo bem, Gabi? Boa tarde para o Renan, para todos os nossos amigos e amigas aqui agora na programação do AT. Cara, o Dinenno, ele teve uma carreira bem interessante. Antes dele chegar no Cruzeiro, né, ele girou por algumas equipes, né, jogou em outros centros, jogou um tempo na Colômbia, até chegar no Cruzeiro, jogador de presença diária, jogador que, quando foi contratado pela Raposa, tinha uma expectativa muito grande, mas ele teve uma lesão séria, uma lesão muito grave, né, que atrapalhou a sequência da carreira dele. Tomara que ele esteja recuperado. É um jogador que eu vi algumas vezes jogar pelo Cruzeiro. Quando ele chegou, fui checar, né, algumas informações para ver onde ele jogaria no Cruzeiro para ter oportunidade, um pouco mais atrás, né, não nessa fase agora do Pedrinho Lourenço, mas quando era a fase ainda do Ronaldo Fenômeno. Acho que é um jogador que pode agregar, mas tem que saber qual é a real situação dele. Um jogador de 30 anos, que fez gols, né, por onde passou, poucas equipes que ele teve um rendimento baixo, mas que eu acho que para ser um atacante de área pode ajudar, já que o São Paulo hoje não tem o Caleri, né, e o Rian tem sido pouco aproveitado, e o André é um jogador que tem sido titular. Vamos ver como que vai ser o aproveitamento aí do Juan Dinenno quando ele estiver apto para jogar já com a camisa do Tricolor. Exato, chamar o like da galera, também a inscrição na arquibancada. Acho que estava travando um pouquinho a live, mas agora estabilizou, né, pra galera. Então, aí a live para vocês conferirem. Renan Teixeira, muito boa tarde, meu parceiro. E queria que você comentasse inicialmente em relação a essa nova contratação do São Paulo. Já já teremos convidados aqui para avaliarem, né, este novo jogador do São Paulo Futebol Clube, mas queria o seu comentário inicial em relação ao nosso novo centroavante, Renan. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel, Fernandão, galera aí do chat que nos acompanha. Bom, principalmente no Pumas, né? Ele teve, acho que a sua melhor fase, com prêmios individuais, com o maior número de gols e tal. E no Cruzeiro teve a infelicidade de uma lesão, né? E quando vem essa lesão grave de muito tempo parado, é complicado pra caramba a gente fazer uma avaliação, que é o que a gente mais poderia ter visto do Juan Dinenno, né, jogando aqui no Brasil, né. Vou ser muito sincero, Gabriel, a minha principal preocupação não é o Dinenno, é a formação que o Dinenno vai ser enquadrado para jogar. Por quê? Se o Dinenno entrar na atual estrutura tática do São Paulo, ele vai sofrer, como sofreu o Caleri, a gente criticava, como estava sofrendo o André, a gente criticava, como vai sofrer todo mundo que entrar nessa formação. Essa é a minha principal preocupação. Certo? E não é a qualidade, se ele é um grande matador, se não é, a verdade é que ele está algum tempo sem jogar, algum tempo sem regularidade, algum tempo sem minutos jogados, bastante minutos jogados em sequência de jogo, quando a gente, que eu sempre digo, né, quando eu gosto mais de avaliar um jogador, com sequência de jogo. Não, entra 10 minutos, entra 15 e tal. E é o caso do Dinenno desde que chegou no Cruzeiro. Infelizmente, também tem a lesão aí no meio. Mas, enfim, eu não lembrava muito dele, vou ser muito sincero. E quando saiu a sua notícia a respeito da possibilidade, eu procurei vídeos, né, no YouTube para
para conhecer melhor, né, as características do Dineno. E alguns gols que eu vi ele fazendo, realmente de muita qualidade para um centroavante, né? Tem uma boa estatura, gols de cabeça, cabeceando com muita qualidade, bom finalizador. Agora, é isso, né? Repito, a minha preocupação maior é como ele vai ser enquadrado, em qual esquema tático ele vai ser enquadrado para melhor render. É isso que mais me preocupa e que eu espero que o treinador analise para colocá-lo na melhor situação, aproveitando as melhores características dele, né? Espero que ele possa nos ajudar, né? Isso tiraria um pouco as possibilidades que já são pequenas do Rian Francisco? Na minha opinião, sim. É uma pergunta que eu faço para vocês, pessoal do chat, e já respondo da minha parte. Ele já estava tendo pouquíssima oportunidade sem o Caleri, só com o André, né? Agora, com a chegada do Dineno, um argentino, com o nosso treinador também argentino, um jogador mais experiente, como ele gosta, acho difícil que o nosso Rian Francisco tenha aí o mínimo de sequência para a gente também poder... Enfim, amigos cruzeirenses fazendo essa análise, mas só para passar então a informação para vocês, né? Para quem está chegando agora, pode cravar, Juan Dinenho é o novo jogador do São Paulo, já está na Barra Funda, esteve hoje então na parte da tarde e vai finalizar os seus exames nessa terça-feira para ser anunciado como novo jogador do São Paulo. O empréstimo é válido até o fim de dezembro, e aí no fim de dezembro coincide o fim do empréstimo com também o fim do seu vínculo com a equipe do Cruzeiro. E aí ele tem gatilhos, né, nesse contrato que ele pode renovar esse vínculo por mais 2 temporadas, e me asseguraram que não vão pagar nada para o Cruzeiro por esse negócio. Vamos ver como é que vai ser aí então, mas já está contratado pelo São Paulo. A gente vai comentar do Rian Francisco, mas só para falar um pouco das características dele, Fernandão, você que conhece um pouco mais aí esse jogador, estava no Pumas também, tem uma certa idolatria lá no Pumas, quando você fala dele, é um cara que fez 60 gols, deixou ali a sua marca no Pumas, né? Ele já tinha rodado também por outros clubes, mas é um jogador então que chega com essa expectativa em torno dele. E antes, né, Fernandão, de você falar, para já então a gente introduzir o tema, quero chamar aqui um parceiro que vai estar aqui para falar um pouco em relação a esse jogador, que é o nosso amigo Patrick Lopes, né, que é do canal do Cruzeiro, aí então cruzeirense, faz um trabalho fantástico aqui no YouTube. Prazerzão falar contigo, Patrick. A gente estava falando justamente aí então do cara que deixa aí o time do Cruzeiro e vem para o São Paulo, Juan. E aí eu já vou te perguntar, é Dinenho, é Dineno, como é que vocês pronunciam aí o nome do homem e o que esperar, né? O que o São Paulino pode esperar desse centroavante. Boa tarde para você, Patrick, prazer. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando a Arquibancada Tricolor. Um abraço para o Renan que teve passagem aqui no Cruzeiro em 2007, né? Um ano que prometi, infelizmente não foi muito bem ali no início o Cruzeiro em 2007, porém depois o Cruzeiro encontrou ali, né, com Dorival Júnior, um bom time, o Renan, que era um cara que eu gostaria de ter visto sim com a camisa do Cruzeiro, eu consegui ver aquele volante de pegada, né? Pena que não teve o sucesso como em outros times aqui no Cruzeiro, mas um carinho pelo Renan, e eu lembro muito bem da passagem dele. Enfim, Juan Inácio Dineno, é o comandante, né? Eu, sinceramente, eu sou um dos defensores do Dineno já desde o início, quando ele chega aqui no Cruzeiro, né? Ele chegou por 1 milhão de euros, ele veio do futebol mexicano, provavelmente você já trouxe essas informações, mas ele veio do Pumas. E quando o Cruzeiro contrata no início da temporada passada o Nicolás Larcamón, o treinador argentino, que tinha trabalhado no León do México, ou seja, conhecer muito bem o Dineno, consegue convencê-lo para vir ao Cruzeiro. E ele já chega ganhando a torcida, porque é um Cruzeiro em 2024, vocês sabem do processo em que o Cruzeiro vem passando, né? E o ano passado, mesmo com o time totalmente estruturado, ainda no início ali com o Nicolás Larcamón, o Dineno virou o artilheiro do Cruzeiro logo que chegou, né? O Dineno, infelizmente, quando ele chega aqui no Cruzeiro, ele não tinha histórico de lesão. Depois do mês de abril, ele realmente começa a ter lesões. Ou seja, é bom São Paulino ter ideia de que é um jogador que não tem histórico de lesões antes do Cruzeiro. É um cara de 30 anos. A partir do Cruzeiro começou a ter lesões.
Porém, enquanto ele esteve 100% saudável, ele caiu nas graças, né, logicamente, em termos de perfil do Dineno. É um cara centroavante mais posicional. E talvez por isso o Leonardo Jardim hoje esteja abrindo mão do Dineno. Porque temos hoje o Caio Jorge vivendo a ótima fase e o Gabigol, que inclusive é uma das opções no banco de reserva. E o Dineno é o terceiro centroavante, sendo que a característica dele, e aí é questão de perfil do treinador que hoje comanda o Cruzeiro, é que precisa de atacantes que ataca mais essa linha defensiva. O Dineno é um jogador com perfil mais posicional, aquele centroavante mesmo, Gabriel. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam da mais nova contratação do São Paulo? Juan Dineno, um atacante argentino que foi meio que revelado pelo Zubeldia. O Zubeldia subiu ele lá na base do Racing, se eu não me engano, chegando para ser o centroavante do São Paulo. O André Silva tem características diferentes do Caleri e o São Paulo, e o Zubeldia gosta de um cara com as características próprias de um centroavantão clássico, aquele cara mais brigador, principalmente para jogos de Copa, né? O cara mais brigador, o cara que vai ficar ali no meio dos zagueiros, enchendo o saco, brigando, que tem uma boa jogada aérea. O André Silva, ele é um cara com características diferentes, um cara mais móvel, mais precisa mais do time para jogar. O Juan Dineno, assim como o Caleri, é um cara que pode ser a válvula de desafogo. Tá apertado? Tá pressionado? Chuta a bola pro Dineno, vê o que ele faz lá pra ele brigar com o zagueiro e tentar ganhar. Vai acontecer isso como acontecia com o Caleri? Não sei. O porte físico do Dineno, apesar dele ser alto, não tem tanta massa muscular como o Caleri, né? A gente viu o Caleri brigando com Gustavo Gomes, Léo Ortiz, um zagueiro parrudão, e o Caleri conseguia ganhar, conseguia ser insuportável. E tem até entrevistas de zagueiros, aquele zagueiro do Atlético Paranaense, cara, esqueci o nome, um morenão alto, forte, que eles falando, né, que o Caleri é o cara mais insuportável de jogar, porque ele gosta do confronto, do contato físico. Será que o Dineno tem essas características? Será que ele vai conseguir fazer o que o Caleri fazia? Não só gols, mas também dar características diferentes para o time do Zubeldia. Um time sem padrão de jogo, como é o time do Zubeldia, é um time que precisa desse cara para o desafogo. A gente viu por várias vezes o André Silva, ele não consegue fazer isso. A bola que é rifada lá de trás para o André Silva, a bola bate e volta. O André Silva ele não consegue segurar, porque ele é um cara mais técnico, ele é um cara mais leve. Ele é o cara que precisa dessa bola para fazer a tabela, para fazer 1-2, e não para ficar tomando pancada de zagueiro nas costas. Por várias vezes o André Silva vem fazer pivô, o zagueiro simplesmente passa por cima dele, rouba a bola e deixa o André Silva no chão, porque fisicamente ele não tem essa característica. Ele é um cara, sim, mais técnico que o Caleri, é um cara que consegue jogar mais fora da área, mas o Dineno e o Caleri tem mais essas características de centroavante, daquele cara pesado que fica lá dentro. Se bem que o Dineno não parece ser um cara pesadão e forte como o Caleri. Ao meu ver, ele teve... Eu até disse isso no vídeo de ontem. Pra mim, o Dineno é o Galopo do Cruzeiro. É o Galopo do Cruzeiro. O cara que chegou, começou a ter bons momentos, teve uma lesão séria e depois não conseguiu mais jogar. O Galopo hoje tá no River, tem bons e maus momentos, mas tá jogando mais no River, tá tendo uma sequência. O Dineno pode vir pro São Paulo e começar a ter sequência, começar a jogar. É simples assim, às vezes no futebol as coisas não acontecem como as pessoas esperam e desejam. Mas desejo muita sorte para ele. A torcida do Cruzeiro tem um grande carinho por ele. Eu até me surpreendi, né? Um cara que jogou pouco. Eu acho que a própria torcida do São Paulo também tem carinho pelo Galopo, né? Eu particularmente acho que o Galopo foi pouco aproveitado, não só como falso 9, mas também como meia. Eu acho que o Galopo poderia ter atuado mais vezes como meia, ter tido uma sequência maior, mas acabou não tendo. Isso aí agora já é passado. Eu espero que o Dineno seja o Galopo do Cruzeiro. Não conseguiu jogar no Cruzeiro, venha pro São Paulo e comece a jogar assim como o Galopo tá jogando lá no River Plate. Características que o Zubeldia gosta. O Zubeldia colocava o André Silva em todas. Quando tinha o Caleri, o André Silva entrava bem pouco, por sinal, né? Aí o Caleri se lesionou. Agora quem entra muito menos é o Rian Francisco. Eu não duvido do Juan Dineno
com o tempo, ganhar a titularidade do André Silva. O Zubeldia, ele é um cara que gosta muito de um centroavante, de um cara pesado, de um referência. Por conta desse sistema que ele gosta, do 4-2-3-1, que, sinceramente, eu acabo me revoltando um pouco, porque o Zubeldia, ele quer porque quer manter a droga desse sistema sem peças. O time tá esfarelado, vamos mudar para um 4-4-2? Vamos mudar para um 4-3-3? Vamos mudar para um 3-5-2? Não, vamos manter no 4-2-3-1, vamos improvisar lateral, subir lateral para a segunda linha. A gente já viu aonde isso deu. Então, cara, sinceramente, acho que foi, e principalmente financeiramente, pô, é de bater palmas pro São Paulo. O São Paulo não vai pagar um centavo pro Cruzeiro, o cara vai vir de graça, e quando o São Paulo se o São Paulo for contratar, vai ser de graça, sem pagar direito, porque o cara vai estar livre no mercado. Negócio melhor que esse não há. O cara vem com um salário baixo, porque ele chegou no Cruzeiro há alguns anos atrás. Ele já chegou na SAF do Cruzeiro, não sei se foi pós-Ronaldo ou se foi na era Ronaldo, mas ele não chegou com um salário extremamente alto. Então ele chega no São Paulo, com o São Paulo pagando só salário. Tanto é que o salário dele se encaixou nos limites impostos pelo FIDIC, e o São Paulo vai conseguir pagar ele sem ter que tirar ninguém da folha salarial, por enquanto. Final do ano, o cara rendeu, fez gol, foi importante na temporada, o cara fica livre de contrato com o Cruzeiro, o São Paulo contrata de graça. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Cedric Soares. Agora, literalmente, tudo depende dele e do Zubeldia escalar, né? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!